Bom dia, essa aqui é uma videoaula sobre as características fundamentais dos vírus, tá ok? Bom, primeira coisa, por que se estuda vírus em veterinária? Por um motivo muito simples, porque eles causam doenças importantes nos animais, tá? Se a gente for parar para pensar algumas das doenças que são relevantes no nosso país relacionadas a vírus, tem a febre aftosa, que é uma doença que inclusive conseguiu ser controlada agora no país inteiro. Tem a peritonite infecciosa felina, tá? A raiva, que é uma doença com uma letalidade extremamente alta, embora uma mortalidade baixa. Varíola, que a gente tem a varíola humana e a varíola animal em diferentes espécies. Essa aqui é a única doença que o ser humano conseguiu erradicar da face da Terra, a varíola humana, embora a gente tenha ainda nos animais as variantes de cada espécie. O vírus da imunodeficiência felina, que é mais ou menos análogo ao vírus da AIDS. O coronavírus, que agora com a epidemia está no topo aí da lista de interesse, mas já era conhecido e já era causador de diversas doenças, inclusive já tinha sido aventado como um possível agente de pandemia quando houve a SARS e a MERS, que eram duas outras variantes de coronavírus. A anemia infecciosa equina, a febre catarral maligna, que é causada por um herpes vírus, a papilomatose. Nos seres humanos a gente tem o HPV, que é o papilomavírus humano, e nos animais a gente tem os papilomavírus animais, cada um de uma espécie, eles são bem espécie específicos. As hepatites, a gripe. A gripe é uma doença que afeta também diferentes espécies. A doença de Newcastle, que afeta as aves, então quem for trabalhar com criação de aves é uma doença importante. A doença de Algesque, que também é um herpes vírus. A parvovirose, que é bem conhecida de quem tem cães, e que foi uma doença que causou bastante estrago quando ela surgiu, no final dos anos 70. O vírus da leucemia felina, reparem que esse aqui é um vírus oncogênico, que provoca tumor. A febre amarela, que embora tenha tido bastante importância para o ser humano, ela afeta os animais e ela deu uma razoável dizimada nas populações de bugio aqui do estado de São Paulo. Hantavirose, que é uma doença veiculada por roedores. Sinomose. E aqui a gente tem, para ilustrar algumas doenças das quais eu citei, a gente tem a papilomatose em um cão, em que a gente pode ver os papilomas aqui na mucosa oral desse cão. Ele dá uma hiperplasia de epitélio, o vírus. A anemia infecciosa equina, que é um animal que está doente. A febre aftosa, que é essa doença que a gente conseguiu controlar em todo o território nacional. A febre catarral maligna, uma doença de aves que é bem transmissível, a laringotraqueite infecciosa. Rinopneumonite dos potros, causada por herpes vírus. Outra rinotraqueite também por herpes em gato. Tá? A raiva. Então, aí são alguns exemplos de doenças. Para falar da estrutura do vírus. Com relação à estrutura de vírus, a gente aqui já tem uma primeira característica dos vírus. Eles têm um tamanho extremamente reduzido comparado com todas as outras formas de vida. Tá? Aqui nós temos o Staphylococcus, que é uma bactéria pequena, não é uma bactéria muito grande. Eu vou usar aqui um marcador.
Uma das características dessas videoaulas do PowerPoint é que a gente não consegue retornar um slide, né? É sempre uma descoberta desagradável. Mas quando vocês forem rever essa aula, se vocês pararem naquele slide, vocês vão ver que tem um Staphylococcus, que é uma bactéria relativamente pequena, e ela está com o maior corpo ali das imagens, uma clamídia, que é uma das menores bactérias que a gente conhece, um pox vírus, que é o agente da varíola, que é o maior vírus de importância médico-veterinária que a gente tem, e depois embaixo alguns vírus, como herpes, influenza e o vírus da poliomielite, que é basicamente do mesmo tamanho que o da febre aftosa. Então reparem a diferença de tamanho. Então daí já surge a primeira característica bastante peculiar dos vírus, um tamanho extremamente reduzido. Por isso que vírus não foi descoberto junto com bactéria e fungo. Bactérias e fungos foram vistos lá no século 17, 1650, 1670, tá? E os vírus só puderam ser vistos mais de 300 anos depois, lá 200 anos depois, 1934, quando teve a invenção da microscopia eletrônica, que permitiu que a gente enxergasse os vírus pela primeira vez. O microscópio eletrônico foi inventado pelos alemães. Então, assim, demorou muito para a gente conseguir enxergar vírus, dado o tamanho reduzido que eles têm. Uma segunda característica peculiar dos vírus é que eles são acelulares, ou seja, não são feitos de célula. E se não é uma célula, o que é um vírus? A imagem que está aqui nesse slide, agora a gente pode retomar, é um resumo, tá? Um vírus o que é? Um ácido nucleico envolto por uma capa proteica que protege esse ácido nucleico. Isso aí já pode ser chamado de vírus. Tá? Existem vírus que têm estruturas um pouco mais complexas, como a gente vai ver. Tem alguns vírus que em volta deles, eles têm aqui uma estrutura que a gente chama de envelope, tá? Que são os famosos vírus envelopados, que depois eu vou até mostrar para vocês. Mas assim, basicamente um vírus já é isso. Aqui nesse uma microscopia eletrônica de um vírus, do lado esquerdo, e aqui eu tenho um esquema mostrando um vírus usando bolinhas, né, para compor a estrutura desse vírus aqui. Cada bolinha dessa, o que acontece? Essa capa proteica ela é chamada de cápside ou capsídio, e cada bolinha dessas, como se fosse um tijolo de uma parede, a gente chama de capsômero. Então eu tenho aí alguns termos. Capsídio ou capsômero, capsídio composto por capsômeros, tá? Que compõe essa capa proteica que protege o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Tá? Isso aí já é uma estrutura simplificada de vírus. Aqui uma microscopia de varredura colorida por computador, mostrando o vírus. E aqui eu tenho uma simetria de cápside, porque diferente de bacteriologia, que a gente tem as formas das bactérias, aqui a gente diz que os capsídeos eles têm simetrias diferentes. Aqui é uma simetria chamada de icosaédrica, que parece um icosaedro. Aqui neste próximo, uma outra simetria, que é a helicoidal, em que o vírus parece um bastão. Ó. Então eu tenho os capsômeros, que são essas unidades aqui que parecem um feijão. Eles fazem uma espiral e aí ao longo dessa espiral formam um grande bastão. Esses são os vírus de simetria helicoidal, tá? E aqui eu tenho o genoma desse vírus sendo mostrado aqui. Neste caso aqui é um RNA, tá? É o que está sendo mostrado aqui, é um vírus de simetria helicoidal. Aqui eu tenho um bacteriófago, que é um vírus que a gente diz de simetria complexa, porque ele tem uma partezinha que parece icosaédrico, uma outra parte aqui que parece helicoidal, essas perninhas aqui de um lado só. Então, isso aqui não é possível classificar. Então, o pessoal acaba colocando todos eles dentro de um grande grupo, que são os de simetria complexa. Tá? Assim, aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de bacteriófago. Tá? Essa palavra bacteriófago significa vírus
que ataca a bactéria, tá? Fago e bactério. E além dos bactérios, os vírus de simetria complexa, como é o caso do vírus da varíola, que é o que está sendo mostrado aqui, tá? E nós já falamos de duas grandes propriedades, né? Tamanho extremamente reduzido, o fato de serem acelulares, e uma terceira propriedade que ajuda a caracterizar os vírus é o fato de eles serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, não crescem fora de célula. Se eu fornecer um caldo nutritivo cheio de nutrientes para eles, eles não conseguem se reproduzir. Então eles só vão conseguir se reproduzir se entrar dentro de uma célula. Isso é algo muito diferente do que acontece com bactéria, com fungo, que conseguem crescer em meios de cultura. Então eu consigo fazer um fungo, uma bactéria crescer em sistemas que só têm nutrientes e não têm células. Embora haja exceção, né, nas bactérias, mas como grupo eles não são parasitas intracelulares obrigatórios, eles são extracelulares ou no máximo intracelulares facultativos. Vírus não, vírus é sempre parasita intracelular obrigatório. Por isso, os sistemas que a gente usa para replicar vírus, que é o tema deste slide aqui, são animais de laboratório, tá? Aqui tem um camundongo, ovos embrionados. Então vamos pensar, o que é um ovo embrionado? É um ovo que foi fecundado, tem o desenvolvimento de um embrião de galinha, e em um determinado ponto desse desenvolvimento, eu injeto vírus no ovo, como o que está sendo mostrado aqui. Tá? Então eu injeto a gente usa um aparelhinho chamado ovoscópio, parecido com esse, para você identificar onde está o embrião e a anatomia desse embrião. Então você tem vários pontos em que você pode injetar um vírus. E aí quando o vírus cresce, ele vai provocar alterações nas células desse embrião, a gente quebra esse ovo e verifica as alterações e vai ter uma grande carga de vírus aí. Inclusive a indústria de vacinas usa ovos embrionados para fazer as vacinas, porque esse é um dos processos mais baratos para você produzir um grande volume de vírus. Tá? Se vocês atentarem para as bulas de vacina, muitas delas têm, especialmente as que são feitas para vírus, tem lá uma observação, não tomar esta vacina se você é alérgico ao ovo. Por quê? Porque dentro do processo de purificação eles não conseguem retirar todos os componentes do ovo. Então, eventualmente uma pessoa alérgica ao ovo toma uma vacina para prevenir uma doença causada por vírus e pode ter um choque anafilático por causa dessas proteínas do ovo que ainda constam da vacina. Um terceiro sistema que a gente usa para replicar vírus chama cultura celular. O que é isso? A gente pega algumas células de um tecido, células vivas, joga numa garrafa que tem um caldo nutritivo, essas células se nutrem desse caldo e colonizam o fundo da garrafa formando um tapete. Com esse tapete aí, eu tenho um meio para os vírus se reproduzirem. Tá? Então eu cultivo célula para depois cultivar vírus. É o que está sendo mostrado aqui. Essa aqui é uma garrafinha que chama garrafa de Roux. É uma garrafa que tem uma espécie de barriga, ó, desse jeito que eu estou desenhando. Então a gente coloca aqui o meio de cultura, as células crescem aqui. É bom que esse slide me deixa desenhar onde eu quero. Tá? E eu tenho, portanto, um tapete de células. Aí basta que eu chegue aqui e jogue o meu vírus aqui dentro. Já que coronavírus está na moda, eu vou fazer um corona. Então ele vai aonde? Ele vai se replicar nestas células aqui. Essas duas imagens de garrafa, elas tinham um tapete, foi jogado um vírus, ele destruiu parte das células, tá? E aí o pessoal pegou essas garrafas e corou
para ficar evidente onde houve morte celular, ou como a gente chama, onde houve lise celular. Lise, L-I-S-E. Então aqui eu tenho grandes zonas de lise celular. Tá? O resto aqui tem célula que parece que está íntegra. Mas nessas áreas aqui as células foram destruídas e ficou limpo. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho uma área aqui que foi destruída pelo vírus. Aqui é uma imagem em microscopia óptica de um tapete celular de fibroblasto, em que a gente percebe as células normais. Então, todas elas têm um tamanho regular, têm um espaçamento regular, tá? Uma morfologia típica. Quando eu jogo o vírus, ele se multiplica ele destrói as células, provoca alterações morfológicas. Então, olha a diferença. Aqui é outra imagem, um tapete normal de células alterado por causa da replicação de um vírus. E aí a gente pode citar as etapas da multiplicação viral. Isso aqui é um assunto grande, mas eu vou falar de forma muito sucinta, né, das etapas de multiplicação daqui. 5 etapas: adsorção, penetração e desnudamento, síntese dos componentes virais, montagem e liberação. Tá? A adsorção a gente costuma explicar em aula como sendo uma das mais importantes, se não for a mais importante etapa da multiplicação. Por quê? Porque se ela não acontece, eu não tenho doença. A adsorção é sinônimo de adesão. Então o vírus ele precisa primeiro grudar na célula hospedeira. E ele vai fazer isso usando, né? Esse aqui desce aqui. Usando, acho que agora vai. Faz de conta que aqui eu tenho uma célula hospedeira. E eu tenho na sua superfície moléculas aqui, que são moléculas das células, são estruturais. Ou são moléculas que servem como receptor para hormônio, para neurotransmissor, para substâncias químicas de comunicação celular. Eles servem para a célula. Quando o vírus vem aqui, ele tem na sua superfície algumas moléculas que se encaixam aqui. Então ele encaixa uma molécula dele numa molécula que está na célula. A gente convencionou chamar a molécula que está na célula de receptor do vírus e a molécula que está no vírus de contra ou antirreceptor, que obviamente vai fazer o complemento. Tá? E frequentemente nos vírus a gente chama esses contrarreceptores de espículas. Eu acredito que vocês tenham visto apareceu tanta imagem, né, do coronavírus. Vocês tenham visto a imagem do coronavírus, né? Ele parece aquelas sementes, não a semente em si, mas a vagem lá da mamona, né? Ele é redondo e cheio de espículas, cheio de umas pontinhas. Parece também um carrapicho. Essas pontinhas que a gente vê nos desenhos são as espículas virais. É com isso que o vírus gruda na célula. Tá? Essas espículas, no caso do coronavírus, elas estão no envelope dele. Né? Por quê? O vírus da coronavirose, ele é um vírus que tem um envelope em volta do cápside dele. E o envelope é lipoproteico. O cápside é proteico e o envelope é lipoproteico. Tá? Então, a adsorção acaba pegando bastante tempo da explicação, porque ela é o motivo pelo qual a gente consegue explicar a suscetibilidade celular aos vírus. Então, esse vírus, por exemplo, esse coronavírus que está pegando na gente, a gente pode vir a descobrir que ele não pega em papagaio, por exemplo. Papagaio não pega. Eu estou colocando uma espécie da qual a gente não tem muita dúvida, porque tem algumas pesquisas que encontraram corona em cão, em gato, e que eu não tenho certeza se são válidas ou não.
Mas em papagaio a gente não tem nenhuma indicação de que ele pegue. Provavelmente, por que ele não pega? A espícula dele não consegue se encaixar em nenhum receptor celular das células do epitélio respiratório do papagaio. Então, ele não tem a chave para entrar em casa. Se ele não tem a chave, ele não vai entrar. E se ele não entra, ele não se multiplica. E se não se multiplica, não causa doença. Então, a gente consegue ficar resistente a um vírus, ou a gente é resistente a um vírus, se a gente tem uma fechadura para a qual ele não tem a chave. E é por isso que a adsorção é uma etapa tão importante para nós. Tá ok? E quando a gente quer combater um vírus, o que a gente faz? A gente cria uma resposta imune. Eu crio anticorpos que grudam aqui, ó, nas espículas e impedem o vírus de fazer a adsorção. Se os meus anticorpos grudarem no vírus, o vírus não consegue grudar. Ele não vai conseguir grudar aqui, de jeito nenhum. O que eles estão fazendo hoje, pelo menos, como tratamento? Tirando sangue de quem teve coronavirose e se curou e separando o plasma onde tem anticorpos contra o vírus. Então, o cara que se curou, ele reagiu, produziu resposta, e essa resposta, em parte, foi humoral, produção de anticorpos. Aí eles separam esses anticorpos e tentam usar numa outra pessoa que está com coronavirose, num quadro grave, sem conseguir reagir. Esses anticorpos do outro sujeito ajudam aquele que está doente, mal pra caramba, a se defender do vírus. E de que maneira? Neutralizando o vírus, impedindo que novos vírus entrem em novas células. Desse jeito que eu desenhei aqui. Tá? Ele impede que o vírus consiga fazer a adsorção na célula do hospedeiro. Aqui eu peguei um esquema geral de reprodução de vírus, de multiplicação viral. Esse aqui é um esquema de RNA vírus. Esquema de DNA vírus tem diferença com isso. Mas só para vocês verem que o vírus ele tem que grudar na célula. Vou pegar aqui outra cor de caneta. Ó. Cara, cadê você? Aqui, ó. Ele tem que grudar na célula, ele vai penetrar na célula, vai sofrer um processo que a gente chama de desnudamento, que é perder o cápside, tá? Vai liberar o ácido nucleico, tá? Aqui o desnudamento. Ele libera o ácido nucleico, que vai... o ácido nucleico, sendo DNA ou RNA, ele vai sofrer uma leitura, RNA no citoplasma, o DNA lá no núcleo, mas ele vai ser lido, vamos dizer assim, para a produção de proteína viral, de alguma forma. Tá? Aliás, esse é um ponto interessante que a gente costuma colocar nessa questão do vírus ser RNA ou ser DNA. Né? Vírus DNA, eles têm pouca mutação comparado com os vírus RNA. Porque o vírus RNA ele entra, ele já se multiplica aqui no citoplasma, que é o que está acontecendo aqui, e sai. Então, eu não tenho aqui no citoplasma da célula nenhuma enzima que faz correção de mutação. Porque as enzimas corretivas elas estão aqui no núcleo. Ó. Então, o vírus RNA ele se multiplica e qualquer mutação que ocorra nele, ela permanece e vai com ele. Vírus DNA que se multiplica no núcleo, tá? A maioria deles se multiplica aqui, eles têm eles se aproveitam dessas enzimas corretivas, então eles têm uma taxa de mutação menor do que os RNA vírus. Tá? Daí que a gente tem tanto medo de gripe, tá? A gente tem gripes novas todos os anos porque é um vírus mutante, e a gente tem dificuldade de fazer uma vacina para AIDS, entre outras coisas, porque o vírus da AIDS é um vírus RNA, portanto também muito mutante. E aqui, continuando só para fechar um pouquinho a multiplicação, eu tenho síntese de proteínas virais, montagem e a liberação do vírus. Então, o que o vírus fez trocando em miúdos? Ele entrou dentro da célula, invadiu a célula, ele se apropria da maquinaria celular, especialmente para fazer proteína viral,
Ele fabrica essas proteínas, monta o vírus e o vírus sai da célula. Esses vírus que estão saindo aqui, eles vão infectar uma nova célula por aí. Então imagine que essa aqui é uma célula de epitélio, vai? E esses vírus aqui vão aqui do lado infectar uma célula que ainda está saudável. Se a gente tiver uma cadeia, né, de infecções assim, depois de algum tempo você tem todo o epitélio comprometido e aí eu passo a ter sinal clínico. Então, geralmente, em doença viral, quando aparecem os sinais clínicos, diarreia ou a tosse, dificuldade de respirar, é porque o estrago já está feito, o vírus já se multiplicou. É até difícil a gente ter uma estratégia tão boa como a gente tem com os antibióticos, porque o estrago, em geral, já está feito numa grande medida. Tá? Aqui é uma slide que eu coloquei para mostrar como um vírus adquire o envelope viral, que ele vem da membrana da célula. Então aqui eu tenho a membrana celular. Ela já foi preparada pelo vírus, então ela está cheia de proteína do vírus aqui, que são essas bolinhas azuis. Aqui é o cápside com o genoma, essa minhoquinha azul. Ela chega aqui, pressiona a membrana, forma essa bolsinha e se destaca. Então pronto, aqui eu tenho um vírus, o envelope e o cápside aqui. Então eu tenho um vírus envelopado. Tá? Detalhe importante, né? Isso é contraintuitivo. Vírus envelopados são mais sensíveis no meio ambiente que os não envelopados. Isso aí contraria o senso comum, por quê? Porque o vírus envelopado ele tem uma camada a mais, dá uma impressão de que ele é resistente, mais resistente que o não envelopado. Mas não é assim. Por quê? Porque no vírus envelopado, eu tenho as espículas aqui no envelope, certo? Vamos imaginar que eu tenho aqui um vírus não envelopado. Lindo, né? Parece que ele levou um soco, mas tudo bem. Quando a gente compara os dois, esse aqui tem uma camada a mais que é o envelope, ok. Só que o cápside ele é feito de proteína. E o envelope é lipoproteico. Então, assim, tem lipídio aqui no envelope. O que isso significa? Que qualquer sabão, qualquer detergente, qualquer desinfetante, eles destroem o envelope. Se destruir o envelope, o que vai acontecer? Eu perco as espículas. Tá? Se eu destruir esse envelope aqui, eu perco as minhas espículas, mesmo que sobre o cápside. Aqui não, aqui eu tenho as espículas no cápside e o cápside não tem lipídio, ele é mais resistente. Eu não perco as espículas com facilidade. Então, vírus não envelopados são muito mais resistentes. É o caso, por exemplo, de febre aftosa, que é um vírus que fica dizem que fica até na roda dos carros, de caminhões, então uma fazenda que está infectada, com os animais infectados, pode carregar num caminhão o vírus na roda, de tão resistente que ele é. Enquanto que vírus não envelopado, ele é bastante sensível, ele morre em poucas horas. Aqui é uma criofratura, que é uma técnica da histologia, e esses pontinhos aqui são vírus brotando, há um monte de vírus brotando pela membrana de uma célula. Tá? E uma das coisas que é importante dentro da virologia é que quando um vírus ele se multiplica numa célula, às vezes ele provoca uma alteração morfológica que é meio característica daquele grupo de vírus. E isso durante muito tempo foi um grande auxílio no diagnóstico. E o pessoal convencionou chamar essas alterações morfológicas decorrentes da multiplicação de um vírus e visíveis em microscopia óptica de efeitos citopáticos. Tá? Tem muitos efeitos citopáticos, eu vou falar aqui, que é formação de corpúsculo de inclusão. Então, olha, corpúsculo de inclusão, aqui eu tenho uma célula, eu vou delinear a célula aqui.
Aqui tem um núcleo, isso aqui é núcleo, tá? Núcleo, nucleolo. E aqui, deixa eu ver se consigo. Caramba. Bom, vocês veem, né? Que o programa tem vida própria, mas tudo bem. Aqui eu tenho o mesmo efeito, que é esse efeito citopático, tá? Eu tenho aqui a célula, o núcleo, e essa manchinha que está aqui, isto aqui é um efeito citopático, é um efeito citopático que chama corpúsculo de inclusão. Porque alguns vírus, quando eles se multiplicam, tem alguns locais da célula em que há acúmulo de proteínas virais ou de vírus. E quando você faz a coloração na microscopia óptica, você vê isso como uma mancha. Você não está vendo o vírus, que não dá para ver vírus em microscópio óptico. Mas você vê a coisa como uma mancha. Aqui embaixo eu tenho outra. Ó. Isso aqui é um corpúsculo de inclusão. Um dos mais famosos e que para a veterinária é importante é chamado corpúsculo de Negri, que aparece nos neurônios que são afetados pelo vírus da raiva. Tá? E eu tenho uma microscopia eletrônica mostrando como que isso aparece no microscópio eletrônico. Essa grande mancha aqui, ó, e essa são grandes acúmulos de vírus. Aqui é a célula inteira, tá? Núcleo, mas aqui eu tenho dois corpúsculos de inclusão, ó, um aqui e outro aqui, que representam o quê? Acúmulo de proteínas virais ou partículas virais. Aqui eu já tenho outro efeito citopático, que é chamado formação de sincício. Tá? Sincício se escreve assim. Ok? E aqui eu tenho várias células que estão fundidas por conta da multiplicação de um vírus. Então ele se multiplica em uma e ele acaba promovendo a fusão dessa célula com as células adjacentes. Quando a gente vai olhar na microscopia óptica, você vê grandes células gigantes com vários núcleos. Aí você fala, nossa, o que é isso aqui no tecido? É um sincício e isso aí é decorrente de multiplicação de alguns tipos virais, como por exemplo os herpes vírus. Tá? Herpes vírus dá formação de sincício. De sincício também, uma foto em preto e branco, está mostrando aqui uma célula gigante multinucleada. E aqui é uma microscopia eletrônica mostrando algumas partículas virais dentro do núcleo, um aumento maior. E aqui no núcleo, várias outras partículas agrupadas aqui no núcleo. Tá? Que são essas coisas bem geométricas que vocês estão vendo aqui. E aí, para fechar isso, que é bastante sucinto, só para dar uma ideia de características gerais, porque a gente vai ter uma aula síncrona sobre isso, identificação e diagnóstico. Basicamente, fundamentalmente, a identificação e o diagnóstico de doença viral, em uma grande medida baseada numa coisa que a gente chama imunodiagnóstico, tá? Vou usar o branco aqui, ou biologia molecular. Não dá para falar agora de imunodiagnóstico. Dá para a gente ter uma ideia do que se trata. Mas assim, basicamente, um animal, quando ele tem uma infecção, ele reage a essa infecção produzindo resposta adaptativa. Nessa resposta adaptativa, eu tenho, em especial, a produção de anticorpos, que são uma proteína que gruda especificamente naquele determinado vírus. Então, existe uma propriedade aí dos anticorpos, que é a especificidade que a gente vai usar. Porque se um animal está infectado com o vírus da raiva, ou raiva não que a raiva é 100% letal, mas com algum outro vírus que ele possa sobreviver, eu posso tirar sangue desse animal e ver se ele tem anticorpos contra esse determinado vírus. Se ele tiver, a minha conclusão é ou ele teve a doença ou ele está tendo a doença.
Por quê? Porque o anticorpo é tão específico que ele não serve para outro vírus, ele só serve para aquele vírus ali. Então, essa especificidade dos anticorpos é a base de boa parte das provas de imunodiagnóstico, como, por exemplo, o ELISA, que é uma prova muito usada em kits em clínicas veterinárias. Tá? Isso aí não resume, na verdade, dá para dar aula de imunodiagnóstico em 4 horas, é uma aula da imunologia, não é da microbiologia. Tem um monte de provas diferentes, que envolvem inclusive resposta celular, é algo que a gente poderia falar no caso da tuberculose, que é uma doença bacteriana, mas aqui só estou dando a ideia de que a gente, ao invés de tentar achar o agente, eu tento achar a resposta imune contra o agente. Então, se tiver essa resposta, esse animal ou esteve exposto ou está presentemente com o agente nos seus tecidos. E a outra grande categoria de provas diagnósticas são as que envolvem biologia molecular. Essas são as mais modernas, cada vez mais usadas, tá? E existe uma palavrinha que vocês devem conhecer, que é o famoso PCR. Biologia molecular não se resume a isso, não. Mas o PCR é uma prova de amplificação de ácidos nucleicos que permite fazer diagnóstico. Tá? Como isso é feito, isso também é mais uma aula de 4 horas para a gente explicar. Tá? Aqui eu estou colocando uma coisa que eventualmente se usa, que é um microscópio eletrônico para você fazer diagnóstico quando você tem doenças que você não sabe quem é o agente, se tem dúvida, não existe prova imunodiagnóstica à disposição, ou é um vírus novo. Aí o pessoal usa a microscopia eletrônica para a morfologia do vírus, que normalmente é muito, né? Aqui é o vírus Ebola, aqui é o influenza, aqui é um vírus brotando, só para ilustrar um pouquinho, brotando, varíola, raiva, tá? Aqui mais alguns vírus também saem brotando, membrana, bacteriófago e o coronavírus, né? Então eu tenho várias aí morfologias diferentes, que não me permitem identificar, mas me permitem talvez ter ideia de grupos de grupos de vírus ao qual ele possa pertencer. E muito eventualmente a gente usa sistemas para multiplicar os vírus, que a gente já tratou, tanto animais quanto estruturas celulares, tá? Porque eu preciso às vezes produzir bastante vírus para depois poder trabalhar com ele. Posso usar os efeitos citopáticos, tá? Durante muito tempo, essa era uma das formas que a gente tinha de diagnóstico, quando você não tinha nenhuma prova imunodiagnóstica ou biologia molecular, você olhava o tipo de alteração que o vírus produzia nos tecidos. E isso indicava para você mais ou menos o que tipo de vírus poderia ser. Mas, como eu falei, a gente tem hoje em dia um arsenal de provas de imunodiagnóstico e biologia molecular que é o que permitem que a gente faça a identificação. Aqui eu só vou citar o nome, aqui é uma prova chamada imunofluorescência, que te permite ver as células que estão infectadas, a gente usa um anticorpo marcado com uma substância fluorescente. Uma outra imunofluorescência, então essas células aqui estão doentes, essas que estão em amarelo. E aqui uma prova, um ilustrativo geral de prova de imunodiagnóstico, podendo ser alguma daquelas que eu falei, ELISA, inibição de hemaglutinação, uma outra prova, uma imunodifusão, também é uma outra prova que envolve tirar sangue do animal, separar o soro e colocar isso frente a um antígeno padrão e ver essas linhas de precipitação aqui. Tá? A gente faz isso com anemia infecciosa equina, a nossa prova padrão ouro de diagnóstico, teste de Coggins. E as provas de biologia molecular que dizem respeito a manipular ácidos nucleicos, DNA ou RNA, fazendo PCR, que são essas amplificações. Tá? E aí isso aqui é uma eletroforese, em que a gente vê algumas manchas que representam
trechos de DNA que foram amplificados, por exemplo, tá? E eu permite, no caso dos vírus, fazer sequenciamento do genoma completo. Então, olha esse, título aqui. O HIV-1, o vírus da AIDS-1, genoma completo. Tá? Tem esse monte de letrinhas que são os nucleotídeos, né? Aquele A, T, C, G, no caso de DNA, né? Mas o vírus da AIDS é um RNA vírus, mas aqui eu tenho a sequência de nucleotídeos de um vírus qualquer. E aí eu posso comparar isso com bases de dados e chegar a um diagnóstico. Dá para a gente fazer isso aí. Antigamente era muito caro, muito laborioso e muito demorado. Hoje não, hoje está mais simples. Embora ainda não seja barato, mas você pode, a partir do momento que tiver um vírus, se você quiser sequenciar ele inteiro, pega os dados, joga num banco de dados e esse banco de dados te fornece a informação de que vírus é aquele. Tá? Só para vocês terem ideia do ponto em que a gente chegou hoje com o avanço das técnicas de diagnóstico. A gente está atualmente com essa epidemia de coronavírus sofrendo um pouco, porque ninguém estava preparado para isso. Testes diagnósticos para esse vírus foram feitos às pressas, alguns têm sérios problemas, como é o caso do teste chinês, que parece que dá bastante falso negativo. Né? Então as pessoas têm o vírus e ele fala que não tem, e aí você encara que não tem problema, quando na verdade tem problema. Isso acontece por causa da velocidade dos eventos que nós estamos vivendo. Porque, em teoria, a gente pode chegar a testes razoavelmente confiáveis se tiver tempo para poder estabelecer esses testes, padronizar esses testes e eles serem experimentados por pessoas no mundo inteiro. Tá? Então, os eventos dessa epidemia estão acontecendo numa velocidade muito, muito grande. Bom, vírus é um assunto extremamente extenso. Essa videoaula era para ter durado 30 minutos para dar uma ideia e preparar um pouco vocês para a vídeo conferência que a gente vai fazer depois. Mas eu acredito que deu essa ideia geral. O que eu gostaria depois é que vocês respondessem uma testagem relacionada a vírus e depois a gente faz uma discussão na videoconferência. Tá ok? Então é isso, pessoal. Até mais.